O jiu-jitsu brasileiro conquistou os Estados Unidos. Após anos de expansão e muitos investimentos, agora já são mais de 3.000 academias espalhadas pela terra do Tio Sam, todas carregando a bandeira do Brazilian Jiu-Jitsu. Nos Estados Unidos, o jiu-jitsu se tornou um mercado cheio de muitas oportunidades, onde grandes equipes têm conquistado seu espaço pouco a pouco. Só a Gracie Barra tem mais de 400 academias apenas nos Estados Unidos. E sabe o melhor? Ainda tem muito espaço para crescer. Professores de jiu-jitsu podem ganhar em média até $80 mil por ano. Professores de academia podem passar dos $150 mil anuais. Mas para chegar lá, nesse patamar, você precisa muito mais do que só técnica dentro do tatame. Você precisa de marketing de verdade. E é aí que a nossa nova parceira, a Novodash, entra na parada. A Novodash é especialista em marketing digital exclusivo para academias de jiu-jitsu. Eles te ajudam a atrair mais alunos, valorizar a sua marca e transformar a sua paixão em um negócio lucrativo. Quer ver a sua academia crescer como as gigantes estão fazendo lá fora? Fale agora com a Novodash e vire uma referência dentro da sua cidade. Fala, rapaziada, começando aqui mais uma análise pro YouTube, né? Começando aqui mais uma análise do UFC BJJ, evento que aconteceu dia 25 de junho, né? Anteontem, lá em Las Vegas, né? O primeiro evento da história do jiu-jitsu dentro do UFC, né? Nesse novo formato, né? Continuando aqui o Invitation, né? Agora o Invitation acaba, começa esse UFC BJJ, que é uma coisa revolucionária para dentro da própria organização, para dentro do próprio jiu-jitsu. Tivemos aí 3 novos cinturões da organização, né? Lutas muito boas, uma audiência muito grande. Então a gente vai comentar aqui luta por luta, falar um pouquinho do card preliminar, vamos abordar bastante do card principal, que foi o grande prato aí da noite. Vamos falar também sobre as coisas gerais do evento. O evento realmente foi muito bom, tinham muitas estrelas do UFC lá, tinha Makhachev, tinha Caio Borralho, tinha o próprio Charles que estava por lá também. Então foi muito legal de ver o UFC, o jiu-jitsu chegar onde está chegando, né, cara? Conseguir. O próprio Dana White estava lá colocando o cinturão ali nos campeões. Então realmente foi muito legal, cara. Foi muito legal realmente ver. Eu acho que foi um marco para o jiu-jitsu. Lucas Gualberto aqui novamente comigo, meu irmão. Muito bom dia aí. 6 horas da manhã fazendo essa análise. Novamente aí te agradeço por me acompanhar mais uma nessa, irmão. Valeu mesmo. Isso, cara, eu que agradeço. Vamos nessa, então? Vamos lá, então, rapaziada, como eu falei, né, vamos aqui abordar passo a passo, vamos começar aí pelo card preliminar, mas antes eu queria ressaltar, como eu falei, o evento aí desde o reality show foi um grande sucesso, mas o importante era a transmissão dos eventos, das lutas em si, e eu acredito que o UFC tenha conseguido um bom resultado. A gente anunciou ontem, né, postou lá no Instagram, que em 14 horas o UFC bateu 2,5 milhões de visualizações, né? O UFC esse primeiro UFC BJJ ele foi transmitido de graça no YouTube e no Facebook, né, do UFC. Também foi transmitido no UFC Fight Pass, né? Para quem já tem o UFC Fight Pass, era muito mais fácil você acompanhar por ali, narração em português, também tinha narração americana, né? Então, acredito que tenha sido um grande sucesso, números muito bons. Depois teve uma nova atualização ali, colocando também a transmissão espanhola, e aí pulou para 4 milhões de visualizações. Então, acho que para um primeiro evento, ainda mais para o jiu-jitsu, que é um esporte de nicho, ainda não é um esporte de massa, são números muito grandes, são números muito bons. Então, acho que essa aí fica a primeira ressalva. E aí eu já queria jogar para o Alberto para ele fazer também as suas ressalvas, fazer as suas considerações gerais, o que mais te chamou a atenção, o que você pode falar, tanto do reality show, tanto do evento em si, o que você pode falar aí, Alberto? Cara, vamos lá. Eu trouxe alguns números aqui e sobre o evento de forma geral, sobre o reality show também, né? Então, ontem o BJJ Cria, como você falou, ele falou o número mais midiático e eu vou entrar em termos de visualização, etc. E eu vou entrar mais na parte do jiu-jitsu mesmo, para falar sobre os números, para a gente ter
para ser mais palpável para a gente sobre o que realmente aconteceu nessa edição, né? Então, para dar um exemplo, o primeiro exemplo já vai ser do evento mesmo, né? Dali entre card preliminar e as lutas principais, as 3 lutas principais. Cara, foram 8 lutas e 7 finalizações. Só teve uma decisão, que foi a luta da Kassemura, né? O Sim. resto, todos foram lutas que foram definidas por finalização. O que remonta aqui aquilo que eu sempre falo, né? Que é a forma mais fácil de um leigo entender jiu-jitsu é através da finalização. Porque ele claramente ele consegue entender quando acontece um golpe e alguém desiste. Fica fácil de entender uma chave de braço, fica fácil mostrar, se você tiver com leigo, que aquilo ali está acontecendo em estrangulamento. Todas as outras nuances do jiu-jitsu elas são muito mais difíceis. Então, os atletas terem entrado nessa vibe de finalização foi a melhor coisa possível para que a gente pudesse atingir o público fora, né? Que é como o Alisson falou, jiu-jitsu ainda é um esporte de nicho, né? Então, quem assiste, quem compra é a galera do jiu-jitsu e principalmente a galera que é muito voltada para a competição. A nossa ideia, de forma geral, e principalmente a ideia de organizadores de evento, é trazer quem está fora. Assim como o MMA, por exemplo. Né? O MMA, como esporte de luta, é o que mais define bem isso. Por quê? Eu não preciso lutar MMA, inclusive eu não luto MMA, eu luto alguma coisa. Mas tem um cara que ele não luta absolutamente nada e ainda assim ele assiste, torce, vibra e compra o MMA. Então, se em algum momento a gente tiver isso, e óbvio que tem bastante dificuldade, a maior dificuldade é o entendimento. Quanto menor o entendimento para o leigo, menos chance eu tenho de atraí-lo. Mas se em algum momento a gente tiver isso, ou chegar mais próximo disso, eu acho que a plataforma UFC ela tem essa ideia, né, de massificar o jiu-jitsu, a gente vai estar perto de mais visibilidade e, consequentemente, né, a geração que a gente tem hoje, né, que é a geração da atenção. Quanto mais visibilidade, mais atenção financeiramente, todo mundo ganha com isso. Deixa eu Então, só essa é a fazer minha consideração. uma ressalva, Roberto, um adendo, né, do que tu falou. Eu acho que, eu não quero te interromper muito para tu não perder o raciocínio, mas só para fazer esse adendo. Eu acho que a regra estava tão bem feita que até a luta que não terminou por finalização, que é a da Calça Moura, que você vai falar, a gente vai falar mais para frente, ficava muito bem claro quem estava vencendo. Estava muito bem claro que quem estava vencendo era a Cássia em todos os rounds. Teve um round que a gente teve uma clara percepção que ela venceu por muita superioridade, teve outro round que a gente viu que ela não venceu com tanta superioridade, mas a gente conseguia entender que mesmo quando não tinha finalização, alguém estava vencendo ali. A gente também vai ter isso também na luta do Harrison, por exemplo, que o Musso Messi só vai finalizar lá no terceiro round, mas a gente tinha a noção, a gente conseguia entender, olha, tem uma pessoa atacando mais que a outra. Eu acho que é Perfeito. por conta dessa regra, forçar o cara a correr atrás da finalização, você consegue ter essa percepção melhor de, olha, um tá atacando mais que o outro, então esse aqui provavelmente está vencendo. Então acho que era só esse adendozinho que eu queria falar aqui. Excelente, cara. E é isso mesmo, assim. A gente vê com mais clareza quem tá vencendo ou não. E o fato de não ter ponto, né? Não ter 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, além de forçar o atleta a buscar mais finalização e domínio, ele também ajuda a compreensão de qualquer pessoa. Porque ela não tem que estar ali se baseando e tentando olhar para cá e perguntando para a pessoa que está do lado o que está acontecendo, porque ela Uhum. sabe que a decisão vai vir pela mão do juiz. Então, o UFC ele tem essa ideia, o Rules Number One também, então isso é muito legal. A ideia aqui é o seguinte, a gente vai abordar de forma muito rápida as lutas preliminares e a gente vai ser mais específico sobre o reality show de forma geral e sobre as 3 lutas principais. Então, já abordando a primeira luta, né, foi uma luta que o Kevin Carrasco venceu com um triângulo, né? Eu acho que foi o único triângulo de guarda que aconteceu entre o reality e o evento, né? Não é o triângulo no gi, ele não é o triângulo normal, né, com as costas no chão. Ele não é tão fácil de ser feito, porque como não tem gola e manga para puxar, é um movimento mais difícil. Geralmente os triângulos do no-gi eles acontecem por cima,
Inclusive, a gente vai ver uma finalização de triângulo, né, do triângulo da montada com uma chave de braço na Perfeito. terceira luta. Uhum. Então, e principalmente assim, triângulo no Nogi, ele acontece mais com os braços, porque é quando você passa a guarda do adversário, e aí a gente vai entrar nessa luta também. Quando você passa a guarda do adversário e ele vira de quatro apoios, que também é diferente da relação com o kimono, e aí acontece a finalização, porque fica mais fácil de encaixar tanto o triângulo quanto o Darcy Choke. Na segunda luta, cara, a gente. Ô Alisson, você consegue. Você tem aí a lista dos atletas luta por luta? Só pra Tem, gente. Tem. tem Então, Bellamir. A segunda luta é Bellamir contra Carol Joia. então para quem não sabe, cara, e eu não sabia até reassistir ontem, a Bellamir, ela é filha do Frank Mir, que Eu já também foi não campeão sabia. do UFC, e que Também não não sabia. só foi campeão do UFC, como foi um dos caras que melhor usou o jiu-jitsu nos pesos pesados. Eu lembro de ter Peso assistido o Frank Mir pesado. durante muito tempo. Finalizava muita gente ali. Ele era Ela muito. tava Frank Mir muito. muito bravo. E E eu aí também não ela. sabia, também não sabia. Fiquei sabendo também durante a transmissão Eu que a soube ontem. Bellamir, filha do Frank Mir, aí eu vi o Frank Mir na transmissão, falei, caramba, não sabia nem que o Frank Mir tinha uma filha, foi muito irado. Frank Mir brabíssimo, campeão peso pesado Então, do cara, UFC. e eu só vi porque eu reassisti. E ela mandou muito bem ali no triângulo de mão, e foi exatamente isso, né? A adversária dela, a Joia, ela tava passada, né? Ela já tava com a guarda passada, a Bellamir. E aí o que que aconteceu? Quando ela vira, e aí é legal para quem tá assistindo aqui, se quiser pegar essa parte para analisar tecnicamente. Ela tá de costas no chão, e a Bela tá tentando encaixar ali um movimento no pescoço enquanto ainda tá no norte-sul. Só que aí a joia ela vira e ela fica no posicionamento lateral. Todas as vezes que você vira do norte-sul pro quatro apoios, se o seu adversário estiver ligado, é muito fácil encaixar um triângulo ou Darcy Choke. E foi daí que aconteceu a finalização. E aí, claramente é isso mesmo, cara. Teve esse pequeno detalhe técnico que culminou em toda a finalização, porque o Nogi realmente, as viradas de quatro apoios, principalmente em headlock, principalmente quando você tem um controle da cabeça, elas são muito mais complexas e elas dão muito mais chance de finalizar, pelo motivo óbvio. O jiu-jitsu de kimono, ele trava a movimentação do braço, então é mais lento, né? Porque tem atrito entre dois kimonos, o braço ele passa menos. No nogi, como não tem atrito, o braço ele passa muito fácil. Então é muito melhor de encaixar esse tipo de estrangulamento. Tanto é que a gente vai ver o triângulo de mão como uma das posições que mais finaliza no nogi. Aí a gente avança para a próxima luta, que é o Pimentel e o Machado, é isso? Isso, perfeito, exatamente. Pedro E aí a Machado. gente vai ver mais um triângulo. Então a gente já está no terceiro triângulo, a diferença é que um deles foi o triângulo com a mão. E aí são três variáveis, né? Um é o triângulo normal, o triângulo da guarda. O segundo é o triângulo com os braços. E o terceiro é o triângulo da montada com a chave de braço. Né? O Pedrinho Machado ele encaixou super bem. E esse é mais comum do que o triângulo com as costas no chão, pelo aquele motivo de eu não conseguir puxar o meu adversário para mim, né? Então no Nogi ele se torna mais comum. Foi uma excelente luta, mas a finalização ela trouxe ali o principal, né, cara, que foi que é realmente a definição completa da luta. Eu acho que essa luta foi legal de assistir também, porque como a gente pontuou na prévia, foi muito interessante ver o Pedro Machado começar a competir sem kimono, né? Você vê que claramente no primeiro round ali ele ainda estava aquecendo, vamos se dizer assim, estava tentando pegar o ritmo. Acho que até ele perdeu o primeiro round ali pro Pimentel, se eu não me engano, né? E aí no segundo round ele volta bem melhor, já volta com um time bem melhor, aí consegue botar para baixo, finalizar. Realmente vai ser legal ver o Pedro Machado evoluindo, né? Acredito que ele vai fazer mais lutas agora dentro do UFC. Vai ser muito legal ver ele evoluindo dentro do Nogi também, né? A gente está acostumado muito a ver ele com kimono, vai ser legal ver ele também sem kimono agora, né? Vai ser legal isso. Cara, isso que você falou é muito interessante, porque isso acontece muito nas lutas, né? Às vezes o cara perde o primeiro round, porque ou ele tá ganhando costume com a luta, ou até porque ele quer ser menos
ele quer ser menos agressivo em relação à conclusão de posição, mas ele quer minar mais o adversário no gás. A gente teve inclusive a luta do Carlos, que pareceu que foi muito isso, e até ele revela isso na parte estratégica, né, que como tem round a round, e esse round ele vai quebrando a luta de 5 em 5 minutos, é muito importante para o atleta fazer a estratégia da luta. Ou seja, se eu tenho menos gás, eu não posso deixar tudo no primeiro round. Porque se eu fizer isso, eu tenho uma tendência a ir caindo nos próximos rounds. E aí a vitória ela tende a ir mais para a mão do meu adversário. Porque é aquilo, né, cara? Faz um round, fecha o round, conclusão do round, segundo round. Faz o outro round, conclui o round, vai pro terceiro round. E cada round tem uma pontuação diferente. Sim, sim. No MMA a gente vê os rounds como parte da estratégia de muitos atletas. Tem muitos Exatamente. atletas que funcionam muito bem com 3 rounds, aí quando vão lutar 5 rounds, não conseguem fazer essa dosagem, se começa a se complicar a partir do quarto round ali, você vê muito isso. Dentro do MMA, pelo pessoal já está muito acostumado, eles usam o próprio o round ali como fosse realmente uma pessoa dentro um espectro que eles precisam levar muito em consideração. E Não tem posso, muito. não Muda, posso muda totalmente. desconsiderar isso. Muda É, é, que, totalmente a luta. é que tudo na luta muda, né? E isso é muito importante a gente considerar. Às vezes a gente pega um cara que ele é genuinamente, né? Genuinamente assim, do jiu-jitsu de kimono. Ele é um cara que ele é super campeão no jiu-jitsu de kimono. Não necessariamente se eu colocar ele no no-gi com um cara que não é tão expressivo, ele vai vencer. Por quê? Porque muda muito o aspecto de ter um kimono ali para puxar. Qual que é a grande diferença entre um kimono, entre a luta com kimono e a sem kimono? Uma é atrito, tem muito menos atrito na luta sem kimono, porque os dois estão suados, o contato é mais na pele. E número dois, cara, e eu acho que essa é até maior, que é no kimono a gente consegue puxar. Então quando a gente puxa, a gente tende a achar algumas outras mais posições. E aí a gama de posições elas são muito maiores. Outra coisa, fadiga, cara. No jiu-jitsu de kimono, você tende a ter o antebraço mais preparado, porque como você está sempre trabalhando a puxada e a mão fechada o tempo todo, o seu antebraço ele tende a não fadigar. Então percebe que eu trocar na mesma modalidade, trocar o kimono pelo sem kimono e colocar uma luta, já tem uma variável muito grande, né, da fadiga do antebraço aos golpes que são usados. Aí se eu troco no tempo, é a mesma coisa, porque se eu tenho 15 minutos diretos, né, eu tenho uma luta de 15 minutos seguidos, como é no Who's Number One, eu tenho que começar a me policiar para não morrer no gás e para chegar em posições de vantagem o quanto antes. Aí eu tenho round a round sendo pontuado. Quando a gente troca essa ideia e a gente vai pro round a round. Aí eu tenho 1 minuto de descanso. Cara, tem atletas, por exemplo, eu prefiro fazer uma luta seguida do que descansar 1 minuto. Porque quando você descansa, cara, na realidade você não tá descansando, velho. É muito cansativo quando você para de lutar e aí dá uma relaxada. Então, tudo isso muda muito e tudo isso tem que ser considerado na estratégia de um atleta que está buscando performar. Né? Sim, Por isso que é eu tão acho difícil que você eu, pegar uma luta em cima da hora. sim, eu acho que na elite, quando você está falando de elite, qualquer coisa faz muita diferença, né, cara? O mínimo Muita. detalhe pode ser o que vai definir uma luta, né? Aí agora a gente vai para a luta 4, que é a luta da Tá. Cássia Moura. É Cássia Moura e Thalita Alencar, correto? Isso, exatamente, isso aí. E aí a gente tem uma luta que é como você falou. Tem o domínio absoluto da Cássia nos 3 rounds, chegada de passagem, costas, ela fez tudo que dava para fazer na luta. A Thalita, vale ressaltar que é um atleta que está no MMA, então muda muito embora ela esteja treinando no Gui, cara, ela tem que dividir o jiu-jitsu em várias áreas, né? Quer dizer, ela tem que dividir a luta em várias áreas e não é só jiu-jitsu. Então, muda bastante ali para ela essa questão. E eu acho que, inclusive, cara, o UFC ele fez meio que propositalmente, eu posso estar muito errado, essa questão do casamento da luta. Porque muitas vezes, cara, quando eu coloco dois caras com nível muito alto para lutar, eu acho que vai ter um lutão. Só que, às vezes, acontece o contrário.
né? Muitas vezes acontece o contrário, que os caras eles começam a se resguardar, a luta não é tão interessante, ela vende mais pelo nome dos atletas, mas ela é uma luta mais acuada, assim. Quando você pega atletas que eles estão em níveis diferentes técnicos, tende a acontecer o que aconteceu nesse UFC, mais finalização, mais finalização. Porque realmente, cara, dois atletas muito na elite, muito no alto nível, não é tão fácil um abrir pro outro lutar, né? Sim, Por quê, cara? Porque sabe que qualquer coisa que você errar pode acontecer um grande problema na luta. Então, eu acredito que parte da estratégia da montagem das lutas foi feita desse jeito, né? Tirando o reality que foi classificatório, né? Que as pessoas se classificaram até a final. Mas eu acho que esse card preliminar aqui ele foi muito feito dessa forma. Eles uhum, pegaram atletas que tinham mais experiência no guia ou mais experiência competitiva ou que estavam em momentos diferentes de carreira e casaram as lutas, né, para também ter essa possibilidade, cara. Essa é a minha análise assim de né, perfeito, olhando o evento de forma geral. perfeito. Um ponto que eu queria ressaltar aqui nessa luta da Cássia contra a Thalita, que é para você ver que realmente faz muita diferença quando um atleta ele está muito focado em um determinado esporte. A Thalita, obviamente, como você falou, ela não consegue treinar jiu-jitsu da mesma forma que a Cássia treina. Cássia deve treinar jiu-jitsu 3 vezes por dia e a Cássia deve treinar o jiu-jitsu 1 a 2, 3 vezes por semana, porque ela tem que fazer essa divisão. Mas você consegue ver que o fator tomar soco na cara aumenta muito a resistência de um atleta, porque a Cássia encaixou, sei lá, uns 4, 5 mata-leão muito encaixado na Thalita, e a Thalita resistiu até o a maioria das atletas do jiu-jitsu teria batido naquele mata-leão, mas pelo fato da Thalita estar em um outro espectro agora, né, no MMA, onde ela tem que aguentar muita porrada, onde ela tem que aguentar muito treino de wrestling, muita isometria, ela tem uma resistência diferente do que as garotas de MMA, que as garotas de jiu-jitsu têm. Mesmo assim, quando chegou no terceiro round, eu já comecei a ver a Cássia diminuindo e a Thalita, ela não conseguia avançar tecnicamente em cima da Cássia, mas a resistência da Thalita ainda estava ali. Então, acho que se fosse uma luta mais longa, talvez a gente começasse a ver a Thalita ali reagir um pouco. Mas como eram 3 rounds, no terceiro round ali, a Cássia já estava com a luta praticamente encaminhada, né? Mas é muito bom, muito legal ver essa distinção de como você tem um atleta focado em tal área, isso faz muita diferença, né? Você E é quer uma agora luta que está acostumada essa divisão de rounds, né, cara? também, também. Então, ela já tá no MMA. Uma coisa que é interessante, cara, é que você vê muitas vezes o insucesso dos lutadores de jiu-jitsu que migram pro MMA. E parte é por causa disso, assim, cara, porque os lutadores de MMA, de forma geral, eles são especialistas em saídas. Então, tipo assim, cara, eu posso até ser do Muay Thai, eu não sou bom de chão, mas eles tentam se especializar em sair de posições e ficar em pé de novo quando eles estão um especialista de jiu-jitsu. Por isso que os Sim. caras falam, né, cara, porra, lutar MMA é difícil, porque você derruba o cara, demora muito para derrubar. E o cara cai, ele se levanta muito rápido e sai da posição. Então você gastou muita energia, não é o mesmo controle, né, cara? O lutador de MMA, ele é especialista em sair de posições e ficar em pé e se desvencilhar muito rápido, né? É, Porque a é, luta deles, ela pode acontecer a finalização de qualquer ambiente, né? Tanto em pé quanto no chão. O cara escolhe ali o que ele procura que é melhor para ele. e também tem aquele fator de o cara não dá para ele treinar tudo. O cara não consegue treinar tudo de forma muito ampla. Então, se o cara é um cara especialista no kickbox, o que ele vai treinar de jiu-jitsu é defesa, Perfeito. basicamente, entendeu? E aí o contrário acontece. Se o cara é um especialista em jiu-jitsu, o que ele vai tentar treinar na parte em pé é também se defender para não tomar muito soco na cara e poder entrar na queda e ir para a área dele, né? Então o cara tem que sempre fazer esse balanço, né? O MMA é um esporte muito complexo, cara. O MMA é um Muito, cara, esporte muito imagina. O complexo, cara. jiu-jitsu ele é um esporte complexo e eu tenho que
dominar duas áreas, né? O jogo em pé e o jogo no chão. Uhum. O MMA, cara, você tem que dominar todas elas, né? O jogo em pé, o jogo no chão, o jogo de porrada, o jogo da distância, soco, chute, inúmeras variáveis, porque a luta é assim, né? Quanto Uhum. mais variável, mais difícil fica a luta. Então a luta de boxe ela é difícil, óbvio que é, qualquer luta é difícil, qualquer luta de contato, vou tomar soco na cara. Mas eu sei que o único movimento que eu preciso me preocupar o tempo todo é do soco do meu adversário. Não tem cotovelo, não tem clinch, eu posso me abaixar o suficiente e eu sei que eu não vou tomar uma joelhada na cara. Aí quando você avança pro Muay Thai, aí a luta fica um pouco mais complexa. Porque Uhum. agora eu tenho que me preocupar com o cotovelo. Se eu abaixar muito, eu tomo joelhada. Se eu clinchar no meu adversário, eu posso tomar uma queda. É, Enfim, aí já vem mais variável. Quando você pega todas as variáveis possíveis de qualquer luta de combate e coloca com dois adversários trancados dentro da gaiola, irmão, que é absolutamente isso, exatamente. a luta fica muito mais difícil. E Exatamente. aí começa a ter um duelo de estilos, né? Então essa é uma grande dificuldade, cara. Então vamos avançar aqui agora para a gente terminar o card preliminar logo, que é a última luta do cara que participou do reality show, voltou, conseguiu uma finalização novamente. Ele é muito brabo, eu acho que realmente foi o casamento ali da primeira luta dele com o reality show, lutou contra o Isaac, né, que é o Keith Krikorian, voltou, lutou contra o João Assonitz e finalizou também no primeiro round, se não me engano, finalizou no mata-leão. Foi bem rápida a luta dele também. Então, o que, que você viu ali dessa volta do Keith e dessa finalização dele? Cara, foi uma luta excelente. Na real, Alisson, a luta ela acabou no segundo round. No segundo round? O primeiro round, aí vem aquele lance do round, né? O Astonix estava melhor, venceu, inclusive fez uma queda, enfim, chegou super bem, quase fez um triângulo, ficou por baixo, mas no meu ponto de vista venceu o primeiro round, Uhum. né? Tanto que o Krikoren ele fala que ele estava realmente mais lento, mas que não queria deixar essa oportunidade passar. No segundo round, ele começa a se impor mais, ao mesmo tempo que o Acionix ele acaba descendo muito a régua dele da luta. Não por nível técnico, acho que por cansaço mesmo, cara. Esse lance do round a round é difícil, meu irmão. Uhum. É Uhum. difícil, é o que eu te falei, cara. Eu prefiro fazer 15 minutos direto do que fazer uma luta que ela pausa a cada 5 minutos, cara. Eu acho muito difícil esse modelo, né? Sim. E perceba, eu não estou falando que eu acho que é ruim. É ruim para assistir, etc. Estou falando que eu acho que é difícil, porque o lutador de jiu-jitsu, né, a galera que vem do kimono, que é quase todo mundo, a gente é acostumado a uma regra que ela deixa o máximo de tempo possível uma luta seguir, né? Uhum. Então é muito difícil, mas entrando na luta, cara, o Krikoren era um cara que realmente merecia, porque a luta dele com o Isaac foi muito boa. Foi. Tipo, ele, tipo assim, foram 3 rounds, ele acelerando o Isaac, querendo lutar. Acabou perdendo ali, porque o jogo do Isaac é muito bom em pé, na parte de ataques de pé. E aí isso acaba convencendo muitos juízes, né, cara? Então o tempo todo o Isaac conseguia fazer uma botinha, enfim. Então acabou convencendo os juízes. Acho que poderia ter sido uma luta pro Krikoren também. Mas foi legal ver ele voltar obviamente, eu tava torcendo pro Brasil, mas o ver ele voltar foi legal, cara, porque ele mandou super bem e aí, obviamente, ele tem um caminho aí dentro da organização também. Então, essa é a minha última consideração sobre a última luta do card preliminar. Perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer um ponto aqui sobre a Vai. questão dos rounds. Eu acho que tem um fator na questão do round que é muito predominante, que é a questão mental, que é o seguinte: você tem 5 minutos dentro de um round, você passa ali esses 5 minutos tentando finalizar a luta. Só que pode muitas vezes acontecer de você tem dois aspectos: ou você está quase chegando numa posição, ou você está quase no MMA nocauteando o cara, e aí o round acaba e você tem a frustração de caralho, eu tava quase finalizando esse cara, a luta parou, eu vou ter que voltar tudo de novo, vou ter que fazer todo o caminho de novo para poder fazer isso de novo. E tem o outro lado, que é o cara que tá tomando um amasso, ele tem tempo para pensar nesse amasso que ele tomou. Então, tipo, caramba, eu tava tomando um amasso, eu vou ter que voltar, o que que eu vou fazer de diferente para poder
não tomar esse amasso novamente, ou para o cara poder se recompor, o cara poder pensar. Tem esse fator do round é muito complexo por conta disso. Você tem um tempo para você pode refazer a estratégia, mas é muito difícil você conseguir mover um caminhão desgovernado quando ele está correndo, entendeu? Então, eu acho que esse talvez seja o pior fator na questão do round, é o que mais influencia, né? Essa parte de afetar muito o mental do atleta nas duas posições, né? Acho que era só isso. Só essa... Isso é uma coisa que eu ia até colocar uma consideração aqui, cara, porque no UFC MMA, as lutas elas são divididas por rounds e uma luta de cinturão ela tem mais rounds do que uma luta normal, né? Sim, E isso a gente não viu no UFC BJJ. E é compreensível isso. Mas tem que ter uma alteração, porque lutas com cinturão, elas são lutas mais importantes, então elas têm que se desenvolver de uma forma diferente. A minha sugestão seria ou ser uma luta direta, ou se, cara, sei lá, imagina, né? A luta tá acabando o primeiro round, mas eu tô nas suas costas, deixa a defesa acontecer ou a finalização acontecer. Se defendeu 100%, saiu da posição, encosta os dois para o round, ou se aconteceu a finalização, um abraço também, porque, cara, pode acabar numa luta como essa, né, cara? Imagina, né? Dois atletas do nível muito alto e tem um atleta chegando ali na posição e a posição tá boa, tá no segundo round. E aí, cara, o cara só precisa olhar pro tempo, porque é exatamente isso. Como no jiu-jitsu não tem a variável soco e cotovelo, ela não tem a variável ground and pound. E aí, se eu estou montado em você, você pode simplesmente se fechar. Sei lá, faltou um minuto, você se fecha todo e é muito difícil encontrar uma finalização em um minuto. Então, eu acho que, pelo menos para as lutas de título, para não estender tanto o evento, porque isso é uma das preocupações de um cara que está organizando o evento. É com o evento certeza. não ficar maçante demais. Mas pelo menos para as lutas de título ter essa variável. Porque a questão de não ter cotovelo, não ter soco, faz com que o adversário se exponha menos. E aí ele pode ficar numa posição que está faltando um minuto e meio, e só se fechar sem tomar uma finalização. Então, seria interessante ver se a gente teria algum tipo de mudança de regra, pelo menos para as lutas de cinturão. Eu acredito que a grande ideia do jiu-jitsu é domínio, controle e finalização. Se você perde isso, né, por essas questões de round numa luta dessa como cinturão, você perde muito. Principalmente quando são atletas de níveis muito parecidos, cara. Quando é discrepante o nível, ok, irmão, tanto faz. O cara vai chegar de novo, vai chegar de novo, vai chegar de novo. Mas quando são caras de níveis muito parecidos, cara, isso faz muita diferença. E tira totalmente a possibilidade de uma finalização na hora da luta. Perfeito. Não sei se é impossível eles mudarem para 5 rounds, talvez. Vamos ver. Talvez seja uma solução que eles deem, mas realmente acho que para lutas de cinturão, até para você poder realmente destacar ela, né? Você ter essa clara distinção de que é uma luta mais importante Que e tem tudo mais. mais valia. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, agora entrando nas lutas, agora sim, né? A gente já fez essa introdução, né? Até serviu de introdução falando sobre cinturão. Vamos entrar nas lutas que valiam o cinturão, né? As lutas principais. E a primeira, peso leve, Carlos Henrique versus Danilo Moreira, uma luta que começou muito agitada, muita troca ali de posição. Até uma luta bem mais difícil do que eu esperava para o Carlos Henrique, sendo bem sincero aqui. E aí, no segundo round, é isso? Ele finaliza? Ou foi O no terceiro terceiro? round. Terceiro round. Então foram 2 rounds nesse sentido, e no terceiro round ele finaliza. O que você pode analisar da performance do Carlos Henrique, da performance do Danilo Moreira também? Cara, o primeiro round foi vencido pelo Danilo, né, na minha opinião. Ele começou melhor a luta. Cara, o jogo dele de costas no chão de guarda é muito chato de passar, de encontrar uma passagem de guarda ali. Então ele conseguiu ali ir colocando uns ataques enfim. Mas aí o Carlos ele foi ganhando ritmo. E o Carlos ele abre essa estratégia, né, cara? E, tipo assim, porra, mano, ele é um cara. Eu treinei com o Carlos durante muito tempo. Então ele é esse cara que é muito rápido, muito explosivo,
mas ele também é um cara que tem muito gás, mano. Então é difícil você ir continuar com ele no mesmo ritmo e lutando. Então, na hora de definir a estratégia com um cara como ele, você tem que saber quem é você e você tem que saber quem que é ele, irmão. Porque se Uhum. você vai na ideia de tipo assim, cara, eu vou lutar, vou abrir e já era, cara, você tem uma grande chance de cair em performance, que foi o que aconteceu com o Danilo. O primeiro round ele ganha, no segundo round na minha opinião, ele perde, e aí vai pro terceiro round para uma super definição de quem vai ser o primeiro campeão do UFC BJJ. E aí o Danilo até começa melhor, mas, cara, aí o Carlos começa a tirar aqueles golpes dele. Inclusive, o Carlos, cara, foi o único atleta do UFC BJJ que estava no reality show que finalizou em chave de braço, né? E ele tira uma chave de braço muito estranha, cara. Não é um golpe assim, né? Que sai limpo. Ele sai com um golpe, tipo, com as pernas do adversário ainda. E ele tem que puxar. É um negócio meio estranho, assim, cara. Porque no Nogi ainda é mais difícil. Porque como eu não tenho um pano para tentar segurar a gola, não sei o quê, é muito mais fácil o cara chutar de qualquer jeito e tentar tirar o braço. Ainda assim, cara, ele tem muito encaixe. E aí, cara, o Raio caiu duas vezes no mesmo lugar. O primeiro campeão do UFC foi um brasileiro, foi o Roller Gracie. Sim. E aí o segundo campeão do UFC só poderia ser brasileiro porque era Royce, perdão. Só poderia ser brasileiro porque era uma final entre dois brasileiros. E aí o primeiro campeão do UFC BJJ é um brasileiro, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, é muito louco, velho, porque o Raibo ele caiu duas vezes no mesmo lugar, né? E aí foi muito legal de assistir. Acho que tecnicamente era fácil, na minha opinião, apostar no Carlos, não por ter em algum momento treinado com ele, mas principalmente pela campanha que ele fez, né? Tirar o Gianni Grippo de primeira, irmão, é muito. Eu acho que ele teve a luta mais difícil do evento. E ele já tirou. E foi um cara, assim como o Andrew, e a gente vai chegar lá no Andrew em breve, né? Que já é a próxima luta. Ambos os campeões foram caras que finalizaram as três lutas, né? E eles finalizaram com o jogo predominantemente por cima, né? O Carlos ele não lutou por baixo, o Andrew não lutou por baixo, se lutou foi muito pouco, mas não porque eles quiseram, lutaram porque, enfim, aconteceu ali de cair por baixo, mas foram caras que ganharam as suas lutas com o jogo de passador de guarda, cara. Sim. Então Eu isso acho foi. que nunca vi o Andrew puxar pra guarda. Então, cara, o Então, jogo é sempre porrada, briga, o wrestling, blá, blá, e enfim. o jogo E, do Andrew é esse mesmo. então É, esse é o destaque, cara, do Carlos, o primeiro campeão do UFC BJJ e colocando a história, né, cara? A história ela se repete, mais um brasileiro. Se o UFC daqui a pouco tiver o UFC Karatê, vai ter mais um brasileiro sendo campeão pela primeira vai vez, cara. aparecer algum brasileiro ali para E vai ser poder. Não tem campeão. como. Eu acho que quando a gente fala de artes marciais, né, cara, o Brasil tá atrasado em várias outras coisas, mas quando a gente fala em esporte, em talento, aqui é, sem sombra de dúvidas, o berço, né, cara? Claro que tem outros países aí e tudo mais, depende muito da modalidade que você está falando, mas o Brasil é fenomenal nesse quesito, né? Uma coisa que eu queria pontuar contigo, que tu falou sobre a luta do Carlos com o Danilo, é com relação à estratégia, e uma coisa que eu queria muito que. Eu acho que a gente pode um dia abordar isso mais profundamente, né? Mas eu queria pincelar aqui, que é o fato de hoje os atletas terem que focar muito na questão de estratégia. Ainda mais quando a gente vai lutar eventos dessa forma, tem muito atleta ainda que tem o pensamento antigo do jiu-jitsu, né? Não, vou sair na porrada, seja com quem for e tudo mais. Só que o nível hoje é muito alto para você entrar numa luta e achar que vai sair na porrada com todo mundo. Porque nem todo mundo vai querer sair na porrada nessa loucura. Muita gente hoje em dia vai entrar na estratégia, né? Vai saber que o oponente tem uma valência muito grande em tal área, então não vou me jogar nessa área do cara. Então, eu acho que é uma coisa que alguns atletas ainda precisam ter essa noção, né? Acho que talvez tenha faltado isso um pouco para o Danilo, né? Entender mais a estratégia, entender mais o jogo, para poder
performar melhor. Tem muito atleta que ainda não tá entendendo isso ainda, né? É só um ponto aqui que eu queria levantar. Acho que a gente pode passar aqui para a luta do Andrew Tackett contra o Andy Varela, que essa sim acabou no primeiro round, né? Essa acabou no primeiro round. Essa Cara, foi bem. ô Alisson, aqui com os meus números, tá? Você sabe, todos os atletas que chegaram na final, os atletas que foram campeões, eles tinham 45 minutos, né? 15 minutos da primeira luta, 15 minutos da segunda e 15 minutos da terceira. Uhum. Esse era o tempo total que você tinha para acabar e ser o campeão do UFC BJJ. Você sabe quanto tempo o Andrew precisou para concluir tudo isso? Cara, eu chuto aqui uns 3 minutos. 6 minutos e 34. Caraca, foi quase. E ele foi predominantemente pegador de costas, né, cara? Todas as lutas deles acabaram do mesmo jeito, né? Eu considero todas por Mata-Leão, mas a da final tinha um braço por dentro, né? Mas, cara, é o mesmo mecanismo do Mata-Leão, então foram 3 lutas definidas em pegadas de costas e finalizações muito rápidas, cara. Eu imagino que ele tem essa parte de esse movimento, porque não é todo mundo, né, cara? Ele tem esse movimento de fechada aqui muito forte, cara. Porque, cara, ele encaixa o estrangulamento, é muito rápido, os caras estão batendo, então deve ser muito forte. Muito forte. É um cara que é do Nogi, então é acostumado a apertar a cara dos outros, né? Então, porra, chegou como super favorito do evento todo, que não era o caso do Carlos. O Carlos ele era favorito também, junto com outros atletas que estavam ali. O Andrew, para mim, ele era muito, muito favorito, né, cara? Então ele chega aí nessa final com 3 finalizações, 3 pegadas de costas, mostrando todo o atleticismo dele. É um cara muito novo, só tem 22 anos. É um cara que aquilo que eu destaquei, né? Ele é muito saudável, né, cara? O cara é muito atlético, ele tem muito gás. Então ele consegue permanecer muito tempo num ritmo muito alto, que é difícil, né? Lutar com o Andrew, cara, ou você é o Mika, o Cage, o Otolo, que, mano, briga o tempo todo e não tem problema, que esses caras têm gás infinito também. Ou, cara, você tem que ir para um caminho de tentar baixar o ritmo desse cara, meu irmão, porque ir pra porrada com ele é muito difícil, assim. Então é um super destaque, né, cara? O cara finalizou tudo em 6 minutos e 34, cara. Só precisou disso pra vencer 3 lutas, né? Sinistro. Eu acho que provavelmente uma coisa que tu já pontuou aqui várias vezes, né, que o triângulo de mão é uma das finalizações mais utilizadas no sem kimono. Então, provavelmente ele treina isso à exaustão, né? Deve repetir, repetir isso, já deve estar com essa parte do braço bem fortalecida, deve estar no time absurdo, então muito provavelmente é por isso. Cara, ele realmente é muito forte, cara. Quando você vê que ele entra, o mata-leão é muito rápido até os caras baterem e não no pescoço. Ele nem faz a técnica de ir jogar o braço do adversário para dentro, de entrar no pescoço. Não, cara, ele vai no queixo ali e muito rápido os caras já estão batendo. Inclusive, cara, falando sobre dados do reality show, né, cara? Foram 14 lutas, 10 finalizações das 14. A gente tem aqui um número em porcentagem de 71,43% em finalizações, o que é um número muito alto. E a gente tem o mata-leão ou domínio de costas, né, as finalizações de costas, como o principal definidor das lutas. Isso muito por causa do Tackett, né, porque ele fez 3 finalizações das costas. E aí teve uma do Varela também, que ele finalizou das costas. Então, o Mata-Leão foi a posição número 1. Ela teve, foram 4 finalizações, então 40% das finalizações foram por Mata-Leão. Dividindo o segundo lugar, vem Rio Hulk, triângulo de mão e chave de braço. Todas elas também vieram, cada uma veio com 2 finalizações e elas têm 20% aí de todas as lutas. Então a gente teve 10 finalizações, 4 por Mata-Leão, 2 por Rio Hulk, 2 por triângulo de mão e 2 por chave de braço. E o único cara que aplicou chave de braço em todo o evento foi o Carlos Henrique. Então esse é um super destaque para ele também. Perfeito. Só uma consideração que eu queria que você fizesse aqui. Após a luta, Andrew Tackett e Renato Canuto fizeram uma encarada, já encaminharam aí talvez a primeira defesa de cinturão. Não tem nada oficial, saiu no UFC, a gente postou, mas oficialmente ainda não tem luta marcada. Mas muito provavelmente essa vai ser a primeira defesa de cinturão do Tackett. O Renato Canuto já está
a sua quarta ou quinta luta dentro do UFC, então muito provavelmente ele já tem esse direito ali de disputar, não deve ter disputado o reality show por vários outros motivos, mas Tackett versus Canuto, o que que você vê dessa luta? Agora, é claro que se essa luta se concretizar, a gente vai voltar aqui para esmiuçar ela completamente, mas o que você poderia falar agora de bate-pronto? Cara, o duelo é bom, cara. Porque são dois caras muito agressivos. O Renato é extremamente criativo e é um cara que tem muita saúde também, cara. Ele é um cara que tem muito gás, que consegue lutar por muito tempo, que tem muito bote. É uma luta muito boa. É, não vou aqui precipitadamente apontar um favorito na luta, porque aí eu gostaria de ver as lutas do Renato, ver como, né, as lutas no Gui dele, mas eu sei que é um cara que faz muito bote, é um cara extremamente perigoso, né, e é um cara que tem muito histórico, tanto com quanto sem kimono, o que você falou, né, cara. Eu acho que ele deve estar invicto no UFC, né? Tá, Não tenho tá. certeza. E é por isso que eu tô falando que provavelmente ele é o próximo desafiante, porque tem 4, 5 lutas no UFC, todas vitórias, então, pô, provavelmente é ele, e todas as lutas dele foram muito boas, muito Então, boas. cara, aí é muito lutão, cara. A gente É, pega um cara que é muito campeão, que é o Renato, que já foi campeão de todos os eventos possíveis, e coloca ele pra lutar com outro cara que é muito campeão, que tem um estilo muito parecido de luta, né? Então eu acho que, porra, mano, vai ser bom, cara. Vai ser bom demais. Essa luta não tem como ser ruim. Essa luta não tem como ser impossível, ruim. impossível, impossível. Vamos torcer para que realmente o UFC já confirmou mais 3 eventos aí, né? Para o mês que vem, para outubro, para dezembro. Tomara que eles consigam encaixar essa luta aí em qualquer um desses eventos. Vamos passar aqui agora então para a grande final, né? Que era a luta tão esperada do evento. Os dois head coaches, né, do time azul e do time cinza, Mike Musumeci versus Harrison Gabriel, né, o Musumeci inacreditável, muito sinistro, conseguiu finalizar o Harrison no terceiro round, mas mostra também que o Harrison muito resiliente, muito brabo também, conseguiu se esquivar dos ataques do Musumeci por muito tempo. Qual a tua análise dessa luta, Alberto? Cara, para essa luta eu fiz uma análise mais profunda ainda, cara. Eu fui assistir a luta, rever golpe a golpe, entender quantos golpes aconteceram mais ou menos entre eles, né? Então, assim, o Harrison, cara, é um cara do kimono, né? E que, obviamente, abraçou uma super oportunidade, qualquer um abraçaria. Mas que estava muito atrás tecnicamente, fisicamente, estrategicamente, não sei se fisicamente, mas talvez fisicamente para uma luta no Gi, daquela proporção que o Musumeci estava, né? O Musumeci é um cara que já está há muito tempo no Nogi, é um cara que já é muito acostumado a disputar lutas nesse nível de alcance de pessoas, de venda de pay-per-view, de enfim, de grandes magnitudes. E, enfim, o Musumeci, cara, ele tem um estilo, ou ele está com um estilo muito. E ele sempre teve, né? Tanto que a finalização mais rápida em mundiais é a finalização do Musumeci na chave de pé, na final do peso galo. Ele tem esse estilo, ele tem muito ataque de pé bom. Ele sempre foi muito bom de ataque de pé. Só que, cara, ele insistiu muito nas chaves de pé, Rio Hook, enfim, né? Principalmente Rio Hook. Então, a minha análise ela foi feita em cima disso, né? Tanto é que tem um momento que o Durinho ou o Cobrinha fala pra ele, cara, você é bom por cima também. Caiu por cima, não Cobrinha, fica se jogando por baixo. Cobrinha. Continua. Aí tem um momento que ele quase chega nas costas, quase encaixa o triângulo de mão, mas logo depois ele se joga de novo por baixo para chegar no pé. Então a gente vai aqui, ó. O primeiro ataque do Musumeci, deixa eu ver se tá aqui, isso. O primeiro ataque do Musumeci, ele começa numa heel hook, e aí é importante eu falar isso aqui, tá? Ele começa na perna direita do Harrison. E aí ele vai ali, ele ataca a perna direita, o Harrison, mas não é um super ataque, o Harrison se defende bem e sai da posição. Depois disso, todas as construções de ataque do Musumeci, elas acontecem na perna esquerda do Harrison. E aí, cara, ele fica de 2 minutos e 20 até acabar o round
variando entre golpes nessa perna esquerda do Harrison. E, cara, o triângulo, né, do Musso Messi, para fazer o golpe, né, para fazer a Ryu Hook, né, que a gente conhece no jiu-jitsu como Sankaku, mas Sankaku é absolutamente qualquer tipo de triângulo, é muito forte, cara. Dá pra ver que o Harrison tenta puxar, enfim, cara, e não sai. Ele tem as pernas muito fortes e muito condicionadas para esse jogo. Ele fica 2 minutos e 20 com a Sankaku feita e girando em Ryu Hook, com golpes muito fortes de torção. E o Harrison consegue defender. E pensa lá, na perna esquerda do Harrison, tá? Quando o Harrison vai pro descanso, o técnico pergunta pro Harrison, você se machucou? E o Harrison, com aquela poker face dele, fala que não. Mas, cara, eu olhei a luta assim e falei assim, cara, não tem como esse moleque não ter se machucado, velho. Tipo, porra, esticou muito, velho. O ângulo tava muito ruim, embora ele estivesse defendendo muito bem. Quando ele volta já meio que mancando dessa perna. Ele não volta 100% no segundo round. No terceiro ele até volta melhor, mas no segundo round ele volta já meio que mancando assim. No segundo round, todos os ataques do Musso Messi de pé acontecem na perna direita do Harrison. Então imagina, né? Ele não encontrou o golpe na perna esquerda, então ele começa, e eu acho que isso é muito mesmo de intenção. Ele tinha a É, intenção de fazer isso. era isso que eu ia perguntar. Tu acha que era proposital? Tu acha que ele Eu acho que pensou 100% nisso? proposital, cara. Eu acho que ele é muito inteligente, ele troca a estratégia muito rápido. Então ele foi na esquerda, sentiu que na esquerda não estava indo, foi para a direita. Segundo round, a mesma coisa. Teve mais uns 4 ou 5 ataques ali na perna direita do Harrison. No terceiro round, a primeira posição que ele encaixa, e é por isso que eu falo aqui, que eu fiquei falando aqui para lembrar sobre os ataques, a primeira posição que ele encaixa é na perna esquerda do Harrison, que eu acreditava que estava machucado. Um golpe só finaliza a luta na perna esquerda. Então, assim, cara, ele é um cara que ele vai variando, ele vai entendendo a luta. E aí, cara, chegou um momento, e quem já participou de campeonato já sentiu isso, cara. Por exemplo, eu já tive uma luta, cara, com a final do reality show com o Léo Lara, a semi. Ele encaixou o primeiro golpe no meu pé. Cara, uma boxinha muito forte, machucou tudo. A segunda que ele encaixou era tipo assim, cara, muito pior. Então, quando você vai jogando golpe em cima de golpe, a área que está sendo machucada, ela fica muito mais sensível, cara. E aí se tende a bater, né? E aí foi exatamente isso. Ele jogou muito golpe naquela área que foi, cara, se você assistir o primeiro round, você vai ver que quase todos os golpes foram na perna esquerda e ficou muito estranho ali. O joelho estava muito dentro, teve muita torção. Quando ele volta no terceiro, ele ataca essa perna de novo e essa perna possivelmente já estava machucada, cara. Eu posso estar muito errado aqui, porque eu não falei com o Harrison, eu não perguntei isso pra ele. Mas essa é a minha análise de fora olhando isso aqui, cara. Parece mesmo que teve muita intenção de ir nos golpes, né? E aí ele conseguiu construir os dois lados ali, né? Ele conseguiu afetar os dois pilares, que foram as duas pernas. E aí, só que a esquerda estava muito mais machucada. Quando ele encaixou a terceira vez, teve até giro, mas foi o suficiente para acabar a luta. Caramba, realmente eu não conversei com o Harrison ainda também. Eu acredito que ele esteja bem, né? Acho que não houve nenhuma torção, mas não tenho nada de informação aqui para passar para vocês. Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui, uma coisa que você ressaltou, eu estava conversando com o João Miau ontem e ele estava reforçando isso. Parece que os ataques do Musso Messi, parece que quando ele fecha aquele triângulo, não existe espaço. Parece que ele tem uma cola e eu fico pensando no leigo. Isso não é uma crítica ao leigo, obviamente, né? O leigo não pode ser criticado nesse sentido. Vendo essa luta, por exemplo, nos momentos em que o Musso Messi se conecta ao Harrison e o leigo deve pensar, é só soltar, é só se desvencilhar ali. Mas não é, dá para ver que a pegada do Musso Messi é muito justa, é muito forte. E depois que ele conecta em você, para você se desvencilhar é um sacrifício, é uma luta muito grande. Acho que a primeira forma de você vencer o Musso Messi é conseguir se desvencilhar dele, porque é muito difícil. E aí o que eu queria passar agora para frente, para a gente já se encaminhar aqui para finalizar essa análise, né? Tem quase uma hora de análise aqui já.
O que que você imagina, Alberto, de um futuro pro Mussumeci? Quem que a gente poderia ver agora o Mussumeci enfrentando, né? Ele deve ainda esse ano defender o seu cinturão contra alguém, talvez na última edição, alguma coisa. Quem você acha que seria uma luta ideal para enfrentar? O Harrison lutou muito bem, mas eu acredito que o Harrison não tenha sido uma escolha perfeita. Quem você acha que seria o atleta perfeito agora para enfrentar o Mussumeci? Cara, eu vou excluir aqui o fator contrato, tá? Eu vou só colocar aqui o fator luta. É, Pensando até Brasil e Estados Unidos, em termos de chamar a luta, eu acho que o Felipe Machado ele faz bem isso, né? Ele já deu uma provocada ali, então isso foi legal, né? E esse jogo de chave de pé, inclusive ele fala, né, cara, ó, nem vem com esse jogo de chave de pé que não vai funcionar. A gente viu isso na primeira luta, né? A gente viu isso na primeira luta que. Eles já lutaram, mas eu deixaria essa luta ainda mais de stand-by em relação às outras duas lutas que eu penso. Uhum, Uma é o Dioguinho, porra, irmão, é o atual melhor do mundo. É sim. uma luta que eu acho que o Mussumeci já falou que pediu, que o Dioguinho falou que pediu, então tá nessa ideia aí que ninguém sabe quem pediu a luta ou não, né? Inclusive o Dioguinho foi pro One e agora o Mussumeci tá no UFC, então essa luta tinha tudo para acontecer agora, mas aí eu não sei se vai ficar amarrado contratualmente, É. tá? Então, essa. E, cara, aí eu vejo uma possibilidade maior, né? Que eu falei que ia excluir o lance de contrato, mas também não tô conseguindo excluir aqui. Mas eu acho que essa tem uma possibilidade maior, que é o Diego Pato, velho. Cara, Hum, esse. Aí eu acho que nenhum dos golpes de pé do Mussumeci vai funcionar, porque o Pato é um especialista de ataque de pé e defesa de pé. É um cara que puxa as pernas muito rápido, mas é um cara muito completo, meu irmão. Então eu acho que Diogo, né, pensando até em segundo plano, porque eu não sei como é que tá esse contrato dele para fazer essa luta, né? E eu não sei se uma das ideias do Diogo foi obviamente financeira, mas também não foi querer uma luta com o Mike sai do One, vai pro UFC, enfim, não sei como é que foi, eu também não sei a cronologia disso, mas eu não acho que o Pato ele tá amarrado em algum lugar. Então, uhum. eu acho que essa luta ela tem mais possibilidade de acontecer. Eu não sei qual motivo, eu não vi muita gente fomentando essa luta, mas essa luta faz muito sentido, cara. Pato versus Mussumeci, velho. Se Sim. você for pegar ainda mais, né, cara? Porra, imagina. O professor atual do Mussumeci é o Cobrinha e o professor do Pato são os Mendes, né? Eu vou colocar os dois. Então já tem uma rivalidade de bastidor, né, cara? Sim. Então, eu acho que é uma luta super interessante de acontecer. E o meu palpite, aí é que eu já deixo meu palpite muito aberto, cara. Aí eu acho que o Pato venceria, com certeza. E acho também que o Dioguinho teria grande chance de vencer essa luta. Em Irá, casamentos de estilo, assim, cara. irá. Eu acho Cara, que dá Brasil, e aí o Brasil fica com. E aí vai ficar isso, né? Porque a briga inicial no UFC BJJ é Brasil e Estados Unidos, meu irmão. sim. Porque se vai ter Tackett, se tem grande possibilidade de ter o Tackett agora contra o Canuto, Brasil e Estados Unidos. Já tem um Carlos com cinturão, por que não mais um desafiante brasileiro pra gente, né, dominar esse negócio e fomentar ainda mais essa treta aí com os americanos? Seria interessante. Exatamente. Então, é isso, cara. Eu acho que essas três lutas, mas eu acho que colocando aí, excluindo não, colocando o fator contrato, eu acho que o Pato ainda faz mais sentido, cara. Eu acho que o Pato ganharia essa luta aí pra nós. Porque eu acho que o Dioguinho não está amarrado contratualmente porque ele postou sobre essa luta, jogou algumas indiretas, então acho que quem está amarrado contratualmente não fica jogando assim pro público, porque o público vai começar a pedir a luta e aí não vai acontecer e vai ter que se explicar. Então, eu acho o Dioguinho é dessa nova leva dentro do One, né? Porque o One teve uma pausa e voltou a contratar. Então, eu acho que essa nova leva entrou com contratos diferentes dentro do One Pode Championship, ser, pode tá? ser. Porque, sendo bem sincero aqui, quem acompanha mais de perto sabe que o One claro que são coisas diferentes, tá? A parte de MMA, a parte de
Muay Thai deles, a parte de Jiu-Jitsu, mas a parte que lidera hoje é a parte de Muay Thai, né? Hoje o foco do One Championship é Muay Thai e não está indo muito bem. Então acredito que eles tenham reformulado as coisas por lá para poder agir melhor. Então acredito eu que tenham formas disso acontecer, né? Até pelo fato, como eu falei, do Dioguinho tá aí jogando essa luta na internet, ninguém faz isso se não pudesse lutar. E aí entra também o fato das estratégias, né? Acredito que os dois que você citou aqui tem dois professores que são extremamente estrategistas, né? Tanto o Melk quanto os Mendes. Então, realmente, eles entrariam com uma estratégia muito bem montada para lutar contra o Mussumessi. A gente vai ter que esperar, vamos ver aí como que vão se desenrolar os próximos eventos, como que serão os próximos reality shows, se os reality shows vão continuar acompanhando. Eu acredito que os reality shows eles só vão acompanhar agora para as novas categorias que ainda não tem cinturão, é o que faz sentido, né? As categorias ali peso médio, eu não sei como é que vai ser dividido, se eles vão seguir as categorias do UFC, porque aí seria médio, meio pesado e pesado. São essas três categorias que estariam faltando, condizendo com o UFC. Então a gente talvez tenha um próximo reality show aí para definir essas três categorias. Vamos ter que esperar para ver aí, vamos ver também o desenrolar disso, mas acho que a gente conseguiu fazer uma análise muito profunda, muito legal, Roberto, todos os números que você trouxe aqui. Acho que todo mundo que está assistindo aí deve ter ficado muito. Conseguiu visualizar muito bem tudo, né? Porque você passou números muito bons, conseguiu fazer uma análise muito boa. Então, muito obrigado novamente, meu irmão. Conseguimos entregar aí mais uma análise, mais uma hora aqui falando sobre o jiu-jitsu. Espero que quem tenha assistido tenha ficado até o final para poder nos valorizar também aqui, né? Um pouquinho, é sempre bom, mas também para a gente poder trocar essa ideia aí sobre jiu-jitsu, sobre o UFC. É muito maneiro tudo que isso tem acontecido. Irmão, muito obrigado novamente aí, mano. Sei que você também aí tem. A agenda vai começar agora, né? Tem que dar aula, tem que treinar, tem que começar a correria. Então, muito obrigado, meu irmão, novamente. E a gente se vê no próximo, hein? Eu que agradeço. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Pô,